Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje, vamos estudar a origem do ser humano e o processo de evolução humana, um dos temas fundamentais da pré-história e muito importante para provas como o Enem. Vamos entender como surgiram os primeiros hominídeos e como diferentes espécies humanas foram se desenvolvendo ao longo de milhões de anos até chegarmos ao Homo sapiens, que é a espécie humana atual. Para começar, é importante compreender que os seres humanos não surgiram de forma repentina. A origem da humanidade é resultado de um longo processo evolutivo que ocorreu ao longo de milhões de anos. Esse processo é explicado pela teoria da evolução, associada principalmente ao naturalista britânico Charles Darwin. De acordo com essa teoria, todas as espécies de seres vivos passam por transformações ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente em que vivem. Essas mudanças ocorrem gradualmente e são transmitidas de geração para geração. No caso dos seres humanos, os cientistas acreditam que nossa linhagem evolutiva começou na África. Diversos fósseis encontrados em países africanos indicam que os primeiros hominídeos viveram nesse continente há milhões de anos. Por isso, muitos pesquisadores afirmam que a África é o berço da humanidade. Os primeiros ancestrais humanos pertenciam ao grupo dos hominídeos. Esses seres possuíam algumas características semelhantes às dos macacos, mas também apresentavam diferenças importantes que indicavam o início de um processo evolutivo próprio da linhagem humana. Uma dessas características fundamentais foi o bipedalismo, ou seja, a capacidade de caminhar sobre duas pernas. Essa mudança permitiu que os hominídeos utilizassem as mãos para manipular objetos, carregar alimentos e produzir ferramentas. Com o passar do tempo, diferentes espécies de hominídeos surgiram. Cada uma delas apresentou avanços físicos e comportamentais que contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Uma das primeiras espécies importantes nesse processo evolutivo foi o Homo habilis. Essa espécie viveu aproximadamente entre 2,4 milhões e 1,4 milhão de anos atrás. O nome Homo habilis significa homem habilidoso. Esse nome foi escolhido porque os fósseis encontrados indicam que essa espécie possuía a capacidade de fabricar ferramentas simples de pedra. Essas ferramentas eram utilizadas para cortar alimentos, quebrar ossos e auxiliar na caça e na coleta. A fabricação de instrumentos representa um grande avanço na evolução humana, pois demonstra o desenvolvimento da inteligência e da capacidade de adaptação ao ambiente. O cérebro do Homo habilis já era maior que o de seus ancestrais, o que indica um progresso significativo no desenvolvimento cognitivo. Outra espécie muito importante na evolução humana foi o Homo erectus. Essa espécie surgiu cerca de 1,8 milhão de anos atrás e teve uma longa existência, permanecendo no planeta por centenas de milhares de anos. O nome Homo erectus significa homem ereto, fazendo referência à postura totalmente bípede dessa espécie. O Homo erectus apresentou avanços importantes em relação às espécies anteriores. Seu cérebro era maior e sua estrutura corporal era mais semelhante à dos humanos atuais. Essa espécie também foi responsável por uma das maiores conquistas da história da humanidade, o domínio do fogo. O controle do fogo trouxe inúmeras vantagens para os grupos humanos. O fogo permitiu cozinhar alimentos, o que facilitava a digestão e melhorava a nutrição. Também servia para aquecer os grupos humanos em regiões frias, afastar animais perigosos e iluminar ambientes durante a noite. Além disso, o fogo passou a ser um ponto de encontro social, onde os grupos podiam se reunir e compartilhar experiências. Outro aspecto muito importante relacionado ao Homo erectus foi a expansão geográfica. Diferentemente das espécies anteriores, que viveram principalmente na África, o Homo erectus foi a primeira espécie humana a migrar para outros continentes. Fósseis dessa espécie foram encontrados na Ásia e na Europa, o que indica que esses grupos foram capazes de se adaptar a diferentes ambientes e condições climáticas. Com o passar do tempo, novas transformações evolutivas ocorreram e deram origem a outras espécies humanas. Entre essas espécies, a mais importante para nós é o Homo sapiens. O Homo sapiens surgiu aproximadamente há cerca de 300 mil anos na África. O nome Homo sapiens significa homem sábio, uma referência ao elevado nível de desenvolvimento intelectual dessa espécie. Essa é a espécie a qual pertencem todos os seres humanos atuais.
O Homo sapiens apresentou características físicas muito próximas das que observamos hoje. O cérebro tornou-se ainda maior e mais complexo, possibilitando o desenvolvimento de capacidades cognitivas mais avançadas, como linguagem estruturada, pensamento simbólico e formas mais elaboradas de organização social. Além das mudanças físicas, o Homo sapiens também desenvolveu uma cultura muito mais complexa. Surgiram manifestações artísticas, como as pinturas rupestres encontradas em cavernas, que representam animais, cenas de caça e símbolos diversos. Essas pinturas indicam que os seres humanos já possuíam formas de expressão cultural e provavelmente também sistemas de crenças e rituais. Os grupos de Homo sapiens também passaram a desenvolver ferramentas cada vez mais sofisticadas, feitas não apenas de pedra, mas também de osso e madeira. Esses instrumentos permitiam melhorar as atividades de caça, pesca e coleta, aumentando as chances de sobrevivência dos grupos humanos. Outro ponto fundamental é que o Homo sapiens foi a espécie responsável por ocupar praticamente todo o planeta. A partir da África, grupos humanos migraram para diferentes regiões da Ásia, da Europa e posteriormente da Oceania e das Américas. Esse processo de expansão humana ocorreu ao longo de milhares de anos e levou os seres humanos a se adaptarem a diversos ambientes, desde regiões extremamente frias até áreas tropicais. Ao estudar a evolução humana, é importante entender que esse processo não ocorreu de forma linear e simples. Durante muito tempo, diferentes espécies humanas coexistiram no planeta. Algumas delas desapareceram ao longo da história por diversos fatores, como mudanças climáticas, dificuldade de adaptação ou competição com outros grupos humanos. O que sabemos hoje sobre a evolução humana é resultado de décadas de pesquisas científicas realizadas por arqueólogos, paleontólogos e antropólogos. Esses pesquisadores analisam fósseis, ferramentas antigas e outros vestígios deixados pelos primeiros seres humanos para compreender como ocorreu esse longo processo evolutivo. Portanto, a origem do ser humano está diretamente ligada a um processo de evolução que durou milhões de anos. Espécies como Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens representam etapas fundamentais dessa trajetória, marcada pelo desenvolvimento de ferramentas, pelo aumento da capacidade intelectual, pelo domínio do fogo e pela expansão para diferentes regiões do planeta. Compreender esse processo é essencial para entender como a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo e como surgiram as primeiras sociedades humanas.